Bom dia, meus queridos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho, a sua saúde, a sua família, que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo o que é seu e livre você e tudo o que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da manhã. E nessa manhã, meus queridos, nós estamos orando por mudanças. Nós estamos orando para que Deus ele venha jogando a opressão por terra. Deus ele está vendo que tem filhos dele que estão oprimidos. Filhos que estão oprimidos. Deus ele está vendo a opressão que está sobre alguém. Eu não sei se quem é que vai entrar nessa oração que está sentindo uma opressão. Às vezes, uma opressão no emocional, uma opressão terrível que está vindo sobre ele forte, que às vezes está atingindo muito forte uma área específica da vida e às vezes pode estar atingindo até mais de uma área. Muitas vezes, irmãos, a gente fica debaixo de uma opressão muito forte em mais de uma área da nossa vida. Mas Deus, Ele quer que você que está sentindo essa opressão, ele quer que você saiba que, além dele estar vendo a opressão, ele sabe, ele está vendo. Ele quer que você saiba que o mesmo Deus que vê é o mesmo Deus que tem poder para mudar essa situação. Então, eu não sei quem é que está se sentindo oprimido. Às vezes está se sentindo muito oprimido porque está sobrecarregado. Está se sentindo oprimido porque está pelejando, mas não está vendo o resultado daquilo que queria. Eu não sei o que está trazendo a opressão, né? Assim, eu não sei qual é a área da opressão. Mas Deus, ele vai jogar uma opressão por terra. E ele quer que tenha alguém aqui que saiba que, assim como ele vê, ele também tem poder para jogar por terra. Ele também tem poder para trazer mudanças. Meus queridos, o Senhor, nessa madrugada, o Senhor, ele me deu um sonho. E no sonho, ele me deu algumas referências da Bíblia. E me mostrou algumas coisas no sonho. Tá? Então, eu vou trazer para a gente, para a nossa oração da manhã, uma das palavras, né, que o Senhor me deu nesse sonho. E vou entregar aquilo que o Senhor me mostrou. Porque tem pessoas aqui que elas vão ver que Deus ele vai entrar para quebrar padrões que estavam se repetindo, tá? Eu vou explicar direitinho o que é isso. Mas vamos ler a palavra do Senhor. Tá lá no Salmo 12, Salmo 12. Salmo 12, versículo 5. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Deus ele vai se levantar em seu favor. Deus ele está vendo que tem pessoas que elas estão vindo de uma vida ou de um ciclo. Pode ser um ciclo longo, onde algumas coisas têm sido um padrão. Deixa eu dar um exemplo. Imagina uma pessoa que, às vezes, desde que ela se entende por gente, vamos falar às vezes na vida, pode ser vida financeira ou vida sentimental, ela olha e fala assim, olha, todos os meus relacionamentos foram problemáticos. Em todos os meus relacionamentos eu fui traído, eu fui traída. Todas as pessoas que eu tive amizade com elas, eu descobri no final das contas que elas eram pessoas enganosas. Todas as vezes que eu tentei abrir um negócio, não deu certo. Eu venho de um padrão de desistência, que eu tenho que falar algo sobre isso também. Então, alguns padrões estão se repetindo, problemas. Às vezes a pessoa ela está vendo na vida financeira dela problemas que são constantes na vida financeira. E ela olha e fala, Deus, eu não sei mais o que eu faço para esse mal quebrar. Irmãos, teve um período de tempo da minha vida, um período longo, que o que eu observei
que eu observei? Todos os anos, eu comecei a observar isso depois que eu comecei a caminhar com o Senhor. Eu comecei a observar que todos os anos, em determinados meses do ano, uma coisa muito ruim acontecia comigo. Era uma maldição de ciclo. Então, geralmente era em 2 meses do ano. Não era tipo um mês e o outro mês, não, mas era um mês e com um espaço de tempo num outro mês. Eu comecei a perceber que todos os anos, entrava ano e saía ano, aquele padrão se repetia. Aquele padrão se repetia. Um problema, só que não é, eu não estou falando de problema pequeno. Eu não estou falando de coisa pouca. Eu estou falando de coisa que derruba a gente literalmente. Coisa séria. Coisa que, sabe, que arrebenta com a gente. Coisa grave, coisa séria. Então eu comecei a observar que todos os anos, em um determinado mês, e era 2 meses do ano, todos os anos, quando o ano entrava em um mês e logo passava um pouco de tempo naquele outro mês, coisas ruins me aconteciam. Então eu estava num padrão. Aquilo era um padrão, aquilo estava se repetindo. Aquilo estava se repetindo na minha vida, ano após ano. Ano após ano. Só que não era coisa boa, era sempre coisa ruim. Era sempre coisa ruim. E eu tive que dar alguns passos que Deus me pediu para quebrar aquele padrão. Eu vou falar, eu estou dando esse exemplo porque Deus ele me mostrou, tá? Eu não posso falar que vai ser a mesma pessoa vai passar por isso. Mas o que acontece? O que Deus ele me mostrou? Irmãos, algumas pessoas, Deus ele vai ter que fazer uma mudança de lugar para que um padrão seja quebrado, porque Deus ele vai entrar com mudanças, ele vai quebrar padrões. Aonde tem alguém que ela tá vendo. Às vezes ela não tá vendo como eu vi, que todo mês certinho. No meu caso era 2 meses do ano. Entrava ano, saía ano, entrava ano, saía ano. Eu via que aquilo se repetia. Entende? É igual eu falei no começo, pode ser uma pessoa que ela fala assim, olha, tudo que eu tentei fazer aqui, até aqui, só dá errado. Tudo que eu abri, todo negócio que eu abri, eu não consegui ver prosperar. Eu via dando certo, mas de repente alguma coisa acontecia e parava. Eu não consegui prosperar em nada. Tudo houve uma desistência. Todos os amigos que eu arrumei, todas as faculdades que eu entrei, que eu tentei levar o estudo para frente, eu não consegui. Eu parei no meio do caminho. Eu desisti. Eu não tive força para continuar. É um padrão que se repetiu. Aí eu entro num emprego, mas eu não consigo passar de 4 meses, eu não consigo passar de 1 ano, eu não consigo passar de 2 anos. Eu sempre saio. É um padrão que está se repetindo. Aí é um problema na minha saúde, que todo ano vem um problema na minha saúde. A hora que eu sou curada de um, quando eu penso que não, vem outra enfermidade. Enfermidade que não é qualquer enfermidade que entra e sai, enfermidade que vem, que me causa dano, me dá problemas de todos os tipos, problema emocional, entra com problema na minha vida financeira, todo tipo de dificuldade. Então ela vê que o quê? Ela não quebra aquele ciclo, aquele padrão de estar sempre com uma enfermidade. Às vezes é um problema no casamento. A hora que eu penso que alguma coisa vai alavancar, eu vejo que volta lá pro início de novo. Eu vou e passo pelo mesmo problema de novo. Irmãos, tem pessoas aqui, talvez tem pessoas que já fizeram isso e vão ver Deus fazendo a outra parte agora, que é quebrar o padrão. Mas tem pessoas aqui que Deus ele vai entrar com uma mudança geográfica, tá? Eu não sei o que essa mudança geográfica ela vai representar para essa pessoa. Por quê? Quando Deus ele faz uma mudança geográfica, pode ser assim, por exemplo, imagine eu moro aqui. Deus já fez isso comigo outras vezes. Aonde eu estou morando no lugar e ele fala comigo, agora você vai sair daí, você vai procurar um lugar para você morar em tal lugar. Então eu vou
na direção que Deus me mostra, procurar um outro lugar para me morar. Mas não é porque eu quero, é porque Deus me mostra. Então, o meu tempo ali findou. Eu sei que agora Deus vai me levar para outro lugar. Igual Deus fez com Abraão. Deus tirou Abraão com tudo que ele tinha. E Abraão só podia sair dali quando Deus deixasse, né? Quando Isaac foi para ir, pensou em ir para o Egito por causa da fome, o que Deus falou com Isaac? Não, Isaac, fica aí. Não faz como seu pai fez, não. Fica aí. Então, tem esses tipos de mudança, irmãos. A gente tem que ser muito cauteloso com isso, porque é bom que isso venha debaixo de uma direção do Senhor. Então, pode ser uma mudança geográfica, onde Deus ele vai mudar uma pessoa de lugar, de fato. A casa dela vai levar a família para outro lugar. Ele pode levar a empresa para outro lugar. Às vezes a empresa da pessoa está estabelecida num lugar e Deus quer levar a empresa para outro lugar. Deus quer levar a família para outro lugar. Deus quer levar a empresa para outro lugar. Mas Deus também pode querer levar tirar a pessoa de um lugar. Ou seja, imagina que você está enraizado em um lugar que você gosta. Você, às vezes, cresceu ali, gosta de estar ali, mas Deus fala, agora eu vou fazer uma mudança, eu vou te tirar desse lugar. Porque eu preciso quebrar um padrão que está se repetindo na sua vida. Então, eu tenho que te tirar daí, eu tenho que te tirar desse meio. Porque esse padrão, ele precisa ser quebrado. Mas, para isso, eu preciso te tirar desse meio. Deus, ele me mostrou isso. Ele tirando uma pessoa de um lugar. Ia vir uma mudança onde uma pessoa ia sair de um lugar. Tá? E aquela mudança ia fazer com que um padrão fosse quebrado. Agora, se uma pessoa, ela recentemente, ela passou por algum tipo de mudança, porque, irmãos, o que acontece? Deus, ele pode trazer uma mudança aonde ele faz assim, olha, às vezes a gente tá vivendo em um determinado meio que Deus, ele não vai tirar a gente daquele meio ali. Porém, Deus, ele me mostrou uma mudança que significa, sabe, como uma retirada e um afastamento. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que você fala assim, olha, eu sou muito amigo de todos os meus vizinhos. Às vezes Deus não manda você pegar a sua família e sair da sua casa. Ele vai te manter aí. Mas ele fala, você vai se afastar dos seus vizinhos. Então, você que era acostumado a ficar na casa de um vizinho, você que era acostumado a ficar na porta conversando com um vizinho, acostumado a ficar na porta conversando com outro, acostumado a ficar no telefone conversando com um, conversando com outro, sabe, acostumando a, às vezes, chamar um deles para ir na sua casa, você tinha ali um costume de amizade com aquele meio. Você tinha ali, como que eu falo, se misturava com aquele meio. Às vezes Deus não vai falar assim, olha, eu vou te tirar do meio. Eu vou te tirar do lugar. Mas às vezes ele mantém a gente no lugar e tira do meio. Porque Deus me mostrou uma mudança assim. Uma mudança que ela vai ser realmente uma retirada, aonde Deus vai pegar uma pessoa e tirar ela do lugar que ela tá. Aí não é lugar para você mais. Sai daí, eu vou te tirar daí. Ele pode tirar a pessoa, porque isso aí é algo que Deus, ele vai testificar com a pessoa. Porque, irmãos, tem pessoas aqui que Deus está vendo, que eu vou falar porque foi o que Deus me mostrou. Tem pessoas aqui, irmãos, que, como que eu falo? As pessoas ao redor estão acostumadas a ver ela numa condição ruim. Só que Deus, ele quer subir o nível, ele quer elevar o padrão. Ele quer quebrar padrões ruins que estão se repetindo, porque ele quer trazer melhorias. Ele quer subir o nível, ele quer elevar o padrão. Só que não tem como, por exemplo, Deus, ele elevar o padrão na vida de uma pessoa, vamos falar financeira. Se essa opressão que Deus me mostrou, irmãos, isso de ruim que Deus me mostrou, que está vindo sobre a pessoa que está trazendo essa maldição, tem inveja envolvida. Pessoas que têm inveja no coração próximo
E essa pessoa, ela sente nela e ela sente nas áreas da vida dela o peso da inveja. Então, uma pessoa, ela pode estar constantemente acordando pesada. Ela está acordando pesada porque ela está sentindo o peso da inveja. Ela pode estar constantemente com problemas em áreas da vida porque a inveja está ali destruindo tudo. Essa retirada que Deus vai fazer vai trazer alívio para essa opressão. Então, a inveja que estava dificultando, que estava destruindo, a inveja, ela é nociva. Ela traz prejuízos para a nossa vida. Então, essa pessoa, ela vai ficar livre desse fardo. Não é que ela não vai ter outros fardos, não é que ela não vai ter outros problemas, mas se ela não sair do lugar que Deus quer que ela saia, se ela não desvincular do que ela precisa desvincular, não tem como o padrão de maldição ser quebrado. Então, tem pessoas aqui que Deus está mandando falar. Eu vou tirar você desse meio, eu vou tirar você desse lugar, porque você vai ver eu quebrando padrões. Se você era uma pessoa que até aqui desistia de tudo, você vai parar de desistir. Porque Deus me mostrou isso. Um padrão de desistência. Tem alguém que tinha um padrão de desistência. Só que ela ficava desistindo por causa da inveja, mas não sabia. Ela não conseguiu romper, ela não conseguiu prosperar, apesar de se esforçar muito. Porque o peso da inveja sobre ela, das palavras contrárias, eram muito grandes. Então, o que acontece? Se você quer quebrar, ver o padrão ruim, às vezes quebrado no seu casamento, na sua saúde, dentro da sua casa, na sua família, você vai ter que desvincular daquilo que Deus está te pedindo para desvincular. Você, se tiver no meio, vai ter que, mesmo estando no meio, afastar emocionalmente, não envolver nos assuntos ali, não trazer ali as pessoas ali para dentro dos seus assuntos. Você vai ter que ficar neutro. Você vai ter que ficar neutro diante de situações que às vezes você vivia embolado nelas, embaraçado nelas. E quem Deus está falando, sai, porque é o que Deus vai fazer, irmãos. Tem pessoas aqui que Deus está vendo que as pessoas próximas, as pessoas ao redor estão acostumadas a ver elas na derrota. E o que eu vim falar da parte do Senhor? Quem está acostumado a te ver na derrota, quem está acostumado a te ver para baixo, quem está acostumado a te ver deprimido, quem está acostumado a ver você desistindo, vai ver a mudança que Deus vai fazer. Porque, irmãos, quem até aqui fica constantemente na depressão, a mudança vai vir. Essa pessoa agora vai sair da depressão e ela vai começar a se alegrar. Ela vai levantar a cabeça, ela vai começar a movimentar. Quem está acostumado a ver sempre na falta, sempre na escassez, sempre, sabe, numa condição ruim, agora Deus vai entrar para jogar essa opressão por terra. Tem pessoas aqui que Deus, ele me mostrou que o que acontece? As pessoas ao redor estão acostumadas a ver ela numa condição ruim. Só que agora Deus vai quebrar esse padrão repetitivo, esse padrão ruim que está se repetindo, e vai mudar. Davi, foi uma das palavras que o Senhor colocou no meu coração. Davi, ele era acostumado, a família de Davi era acostumada a ver ele. É isso que eu quero que você entenda. Se eu não tiver conseguido explicar direito, vou explicar agora. Porque foi a palavra que o Senhor me mostrou. Davi, ele era acostumado com a família dele, vendo ele aonde? No pasto. Os irmãos, né, alguns dos irmãos serviam no exército, os outros a gente não sabe, mas Davi, ele ficava onde? No pasto, cuidando das ovelhas. Quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel, Davi não foi nem sequer convidado. A família de Davi, os irmãos de Davi já eram acostumados a ver ele ali. Então ninguém considerava e acreditava que algo esplêndido, que algo maravilhoso, que algo surpreendente acontecesse na vida de Davi. Davi era só Davi. Só que Deus ia mudar o padrão. Deus ia mudar o padrão de Davi. Não é porque os irmãos dele queriam. Não é porque a torcida para Davi era todo mundo aplaudindo Davi, torcendo para Davi. Davi não foi nem sequer convidado. Mas tem pessoas aqui que Deus está mandando falar. Eu preparei um lugar de honra para você. E não importa quem não acha que você é digno de sentar. Não importa quem não quer que você sente. Eu preparei um lugar de honra para você. E ninguém assenta no seu lugar. O banquete que eu preparei, ninguém participa dele antes de você chegar. Eu vou mudar o padrão.
E assim como muitos viram a sua humilhação, assim como muitos te rejeitaram, agora eles vão ver a mudança que eu, o Senhor, farei na sua vida. Quem mudou a vida de Davi foi o Senhor, não foi o próprio Davi. Deus, ele tirou Davi daquele lugar que ele ficava lá, sozinho, cuidando das ovelhas, enfrentando o urso sozinho, enfrentando o leão sozinho, cuidando das ovelhas sozinho, carregando aquele fardo sozinho. Se ele tivesse com frio, com fome, com sede, em perigo, era quem? Ele, Deus. Davi não estava contando com o apoio de outra pessoa naquela situação, naquela peleja que ele enfrentava, que ele enfrentou enquanto ele cuidava das ovelhas. Mas tinha um Deus no céu que via ele, que estava preparando para ele uma mesa, um banquete, um lugar de honra. E enquanto ele não chegou, ninguém assentou para comer. E ele, mesmo contra a vontade dos irmãos, foi ungido o novo rei de Israel. E Deus tirou ele do pasto e colocou ele num palácio. Deus mudou o padrão. Deus mudou o padrão. Deus tirou ele do pasto e colocou ele num palácio. Ele era o menor da família dele, o rejeitado, o improvável. E foi ele que Deus levantou para ser como o maior. Ele era a cauda, Deus colocou ele como cabeça. Não só como cabeça na família, porque como rei, ele era cabeça de todo o reino. Então, irmãos, tem pessoas aqui que Deus está falando. Eu preparei uma mesa para você, um banquete, uma cadeira de honra. Não importa quem não quer. Não importa quem não acha que você é capaz. Não importa quem está tentando sentar no seu lugar, tomar o que é seu. O que é seu foi eu que te dei. O que eu te dei ninguém toma de você. O que eu te dei ninguém tira de você. A opressão eu estou vendo. Mas assim como eu vejo, eu também tenho o poder para jogar por terra. E eu tenho o poder para trazer essa mudança sobre a sua vida. Você vai seguir os meus passos, as minhas instruções. E vai ver que eu vou quebrar o padrão ruim que até aqui se repetiu na sua vida e vou subir você de nível. Quem acostumou a ver você derrotado, vai ver você de pé, fortificado, de cabeça erguida, prosperando naquilo que eu te dei, prosperando naquilo que eu coloquei nas tuas mãos, prosperando na minha vontade, no meu caminho. Eu não sei para quem que Deus está falando isso aqui, mas toma posse. Deus vai subir o nível, vai elevar o padrão. E quem estava acostumado a te ver derrotado, vai te ver de cabeça erguida. Quem estava acostumado a te ver na pior, na miséria, vai ver o que Deus vai fazer. Quem estava acostumado a te ver deprimido, angustiado, chorando, vai te ver sorrindo, se alegrando e comemorando. Toma posse. Porque Deus, ele vai entrar com mudanças aqui na vida de pessoas. Se tem alguém aqui que Deus vai pedir para mudar, para sair de um meio, saia. Não fica agarrado, não fica pegado. Deixa Deus quebrar todos os vínculos que ele precisa quebrar. Para quê? Para que um padrão de maldição, um padrão ruim que estava se repetindo, pare de se repetir. Porque Deus vai mostrar que ele é na sua vida. Ele não te chamou para ficar caído, para ficar de cabeça baixa, para ficar desistindo e para ficar na miséria. Não. Você vai ser bênção na face dessa terra, inclusive para aqueles que te rejeitaram, para aqueles que estão te rejeitando. Quem Deus chamou para ser luz, brilha em qualquer lugar que Deus coloca. Quando a luz entra, ela ilumina onde tem trevas, onde tem escuridão. Você vai ser luz e vai ser bênção. E aquilo que Deus determinou para você viver, você vai viver. Independente de quem queira, independente de quem não queira. É a vontade de Deus que vai se cumprir. Amém? Então nós vamos orar para que Deus ele jogue essa opressão por terra e para que ele venha fazendo essas mudanças que ele deseja fazer. Ele vai fazer mudanças e essas mudanças vão quebrar padrões ruins e essas mudanças vão trazer subida de nível. E você vai ver que lá na frente, Deus cumpriu essa palavra na sua vida. Então não fica pegado. Sai. Sai. Porque tem coisas que Deus não faz na nossa vida enquanto a gente não sai. Enquanto a gente não desvencilha. Enquanto a gente não deixa Deus quebrar o vínculo que Ele quer quebrar. Eu não sei qual que é a mudança. Se vai ser
Uma mudança onde Deus vai pegar a família e levar para outro lugar, pegar a empresa e levar para outro lugar. A pessoa vai ficar no lugar, mas ela vai se desvencilhar do que está ao redor. Sabe, se é um lugar que você está pegado e Deus está falando com você, sai daí, eu não quero você aí, eu não quero você enraizado aí, então você vai sair desse lugar. É uma mudança que está relacionada a isso. A uma mudança geográfica é Deus tirando a pessoa de um lugar que Ele não quer mais que ela esteja ali. Tirando ela de um meio de vínculos que Ele não quer mais para a vida dela. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa palavra e tomamos posse. Senhor, nós colocamos o nosso coração em tuas mãos e te pedimos, Pai, tira daqui, joga por terra todo o encantamento, vem quebrando todo o encantamento no nosso coração, todo o encantamento nos nossos olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, vem desfazendo todas as alianças amaldiçoadas, vem quebrando vínculos que está na hora do Senhor quebrar. Nós colocamos o nosso coração, meu Pai, os nossos corações em tuas mãos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos em tuas mãos, Pai. E te pedimos, em nome de Jesus, vem tirando daqui tudo que está na hora de tirar. Senhor, não deixa os teus filhos ficarem apegados, agarrados em meios, em lugares que está na hora do Senhor tirar. Dá a eles força. Pai, coloca convicção no coração. Dá a eles força, Senhor. Dá a eles força, porque o Senhor tem mais para eles. O Senhor quer trazer subida de nível. O Senhor quer trazer melhorias. O Senhor quer trazer honra. O Senhor está preparando um lugar de honra, um banquete para cada um, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, não deixa eles ficarem resistindo em lugares que está na hora deles saírem. Pai, quando o Senhor mandou chamar Davi, ele não agarrou no pasto e falou, daqui eu não saio. O Senhor tinha para Davi um trono, um reino. Davi ia ser líder do teu povo, o povo que o Senhor amava, o povo que o Senhor cuidava. Davi ia ser grande. Davi foi um rei, Pai, que até hoje o nome dele é conhecido. Nem Davi certamente devia imaginar uma coisa dessa, mas quando o Senhor falou, Davi, sai daí. Sai daí, tá na hora de você sair daí, Davi. Davi não ficou agarrado lá, Pai. Davi não ficou agarrado aonde não era para ele estar agarrado. Davi não ficou agarrado ali com aquelas ovelhas que estava na hora dele desvencilhar, dele largar. O Senhor sabe cuidar. Assim como o Senhor usou ele para cuidar delas ali naquele pasto. Se o Senhor estava retirando, ia ter outra maneira do Senhor continuar cuidando delas. Mas Davi, ele saiu. E ele foi sentar na mesa, na cadeira que o Senhor tinha preparado para ele, comer do banquete que o Senhor tinha preparado para ele. Quando chegou a hora, Pai, dele sentar no trono, na cadeira de honra, ele foi, ele sentou. Todas as vezes que foi necessário ele sair de lugares e sair de meios, ele saiu. Quando foi necessário, ele ficou na caverna. Quando foi necessário, Pai, ele fugiu. Davi, ele não ficava preso a lugares, ele sabia que era o Senhor que levava ele. Ele sabia que ele tinha que marchar na tua vontade, ele era um homem segundo o teu coração. Apesar dos erros, dos pecados, das falhas, ele sabia que tinha um Deus que guiava, que cuidava, que protegia. Pai, em nome de Jesus eu oro para que essa pessoa, ela se desvencilhe, ela se desapegue, ela saia de tudo que está na hora dela sair, desapegar, desvencilhar, para que padrões ruins parem de ficar se repetindo. Eu repreendo toda a repetição maligna, toda maldição de ciclo, Pai. Padrões ruins que até aqui ficaram se repetindo, eu profetizo que isso vai ser quebrado agora, que o Senhor venha quebrando maldição agora, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo essa maldição sendo quebrada na vida de pessoas que até aqui, meu Pai, contemplaram padrões ruins se repetindo. Essa maldição cai por terra agora, essa maldição acaba agora, Senhor, para a glória do teu santo nome. Que elas deixem o Espírito Santo mover elas, meu Pai, na tua vontade, para que elas possam contemplar as mudanças, a subida de nível, a mudança de padrão, a melhoria que o Senhor quer fazer na vida delas. O Senhor tirou Davi do pasto e colocou ele no palácio. O Senhor tirou Davi do pasto e colocou ele no palácio. O Senhor levou Davi para aquele banquete para sentar na cadeira que tinha sido preparado para ele. Mesmo que ninguém tivesse lembrado dele, mesmo que ninguém tivesse desejado a presença dele ali. O Senhor não é um homem que depende da vontade de homens. O Senhor não é Deus que depende da vontade de homens.
O Senhor é Deus que faz a tua vontade, independente de quem concorde ou não, independente de quem queira ou não, independente de quem agrade ou não. Em nome de Jesus, eu profetizo que essa pessoa ela vai contemplar uma mudança de padrão. Ela vai contemplar uma subida de nível e as melhorias que o Senhor vai fazer. Ela vai caminhar na tua presença e ela vai sentar nas cadeiras de honra que o Senhor tem preparado para ela. Para a glória do teu santo nome, a opressão cai por terra, a intervenção do Senhor entra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Toma posse da sua vitória. Se mova de acordo com o Espírito Santo vai te pedir e veja as coisas maravilhosas que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Deus te abençoe.